A luz vence a escuridão. Leia Judas 3, 4. Que advertência nessa passagem e como ela se aplica à igreja cristã em todos os tempos. O livro de Judas foi escrito antes de 65 d.C. para cristãos amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, Judas 1, verso 1. Esses fiéis foram instados a lutar pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se infiltraram no meio deles sem serem notados. Eram pessoas ímpias, que transformam em libertinagem a graça do nosso Deus, Judas 1, versos 3, 4. Essa admoestação foi ainda mais significativa para os crentes na Idade Média depois que práticas pagãs inundaram a igreja e tradições humanas comprometeram a palavra de Deus. Por muitos séculos, pessoas como os valdenses permaneceram como campeões da verdade. Eles acreditavam que Cristo era seu único mediador e a Bíblia sua única fonte de autoridade. Em cada época houve testemunhas de Deus, pessoas que guardavam no seu íntimo a fé em Cristo como único mediador entre Deus e o homem, que mantinham as Escrituras Sagradas como a única regra de vida e santificavam o verdadeiro sábado. Ellen White, O Grande Conflito, página 52. Que promessa Deus faz aos fiéis em face da própria morte? Apocalipse 2, verso 10. As palavras de Apocalipse 2, verso 10 foram escritas para a igreja em Esmirna. Um dos deuses padroeiros da cidade era Dionísio, o deus da festa e da fertilidade. Quando os sacerdotes de Dionísio morriam, colocava-se uma coroa na cabeça deles em seu cortejo fúnebre. João compara essa coroa terrena colocada por ocasião da morte com a coroa da vida, que será colocada na cabeça dos vitoriosos sobre as forças do mal. A coroa da vida inspirou os fiéis a suportar a morte por amor a Cristo. Ela motiva os crentes nas aflições e inspirou os valdenses na dor e na perseguição. Eles sabiam que viriam Jesus um dia e viveriam com ele para sempre. A coroa da vida apela a nós, sofremos, mas uma recompensa nos espera se fixarmos os olhos em Jesus. O que encoraja você nas dificuldades? Que promessas reivindica nesses momentos? Nesses momentos difíceis, todo aquele que se dispuser a servir ao Senhor sem medo, segundo os ditames de sua consciência, necessitará de coragem, de firmeza e do conhecimento de Deus e sua palavra, pois os que forem fiéis a Ele serão perseguidos, seus motivos serão contestados, seus melhores esforços desvirtuados, e seus nomes repudiados como o mau Satanás trabalhará com todo o seu poder enganador para influenciar o coração e obscurecer o entendimento, a fim de que o mal pareça bem, e o bem pareça mal. Quanto mais forte e mais pura for a fé do povo de Deus, e mais firme sua determinação de obedecer-lhe, tanto mais ferozmente Satanás procurará instigar contra eles a ira daqueles que, embora declarando-se justos, menosprezam a lei de Deus. Exigirá a mais sólida confiança e o mais heróico propósito reter firmemente a fé que uma vez foi entregue aos santos. Judas 1, verso 3, Atos dos Apóstolos, página 274. Satanás apresentará fábulas agradáveis para satisfazer a mente de todos os que não amam a verdade. Com irado zelo, ele acusará os observadores dos mandamentos. Embora Satanás declare seu domínio sobre o mundo, existe um pequeno grupo que se opõe aos seus planos e defende com fervor a fé que foi originalmente confiada aos santos. Satanás está determinado a aniquilar esse grupo fiel aos mandamentos. No entanto, Deus se mantém como protetor e refúgio inabalável deles. Em seu favor, ele levantará um estandarte contra o inimigo. Será para esse grupo um esconderijo contra o vento, e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Isaías 32, verso 2. Dirá aos fiéis: meu povo, entrem nos seus quartos e tranquem as portas, escondam-se por um momento até que passe a ira. Pois eis que o Senhor sai do seu lugar, para castigar a iniquidade dos moradores da terra. A terra deixará aparecer o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Isaías 26, versos 20 e 21, para conhecê-lo. 15 de dezembro. Que nenhum homem se orgulhe de ser bem-sucedido, a menos que preserve a integridade de sua consciência, dedicando-se integralmente à verdade e a Deus. Deveríamos nos mover firmemente para a frente, nunca perdendo o ânimo ou a esperança na boa obra, sejam quais forem as aflições que venham bloquear nosso caminho, qualquer que seja a escuridão moral a envolver-nos. Paciência, fé e amor pelo dever são lições que precisamos aprender. Subjugar o eu e olhar para Jesus é uma obra diária. O Senhor nunca abandonará a pessoa que nele confia e busca seu auxílio. A coroa da vida será colocada apenas sobre a fronte do vencedor. Enquanto a vida durar,
Todos devem realizar uma obra zelosa e solene para Deus. Enquanto o poder de Satanás aumenta e seus enganos são multiplicados, habilidade, aptidão e inteligente estratégia deveriam ser exercidas por aqueles que estão à frente do rebanho de Deus. Cada um de nós não tem apenas uma obra a fazer por si mesmo, mas temos também o dever de estimular outros a obterem a vida eterna. Testemunhos para a Igreja. Volume 5, páginas 61, 62.